Olá, começa nesse momento o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa deste final de semana, recebemos aqui no estúdio o Alexandre Cunha, que vem falar sobre a fisioterapia da ACOM. O que mudou agora que é um novo prestador de serviço? O que tem de novidade? O que tem de novos serviços? E o que permanece trazendo bons resultados para vocês que são nossos pacientes e que dependem, portanto, não só da fisioterapia, como de todos esses serviços assistenciais da ACOM. O programa está apenas começando e vocês, é lógico, é nosso convidado. Então vamos começar o bate-papo desse final de semana, recebendo aqui no estúdio do programa Mais Saúde o Alexandre Cunha. Ele agora é responsável pelo setor de fisioterapia aqui na instituição. E além, da fisioterapia tradicional voltada para restabelecer a saúde, para melhorar a função física, motora, enfim, dos pacientes, tem uma história grande também enquanto profissional na área de fisioterapia, com esportes, com a reabilitação de traumas e de problemas de maneira geral. Mas eu não sou especialista nessa área, portanto, eu apresento para vocês o Alexandre, que a gente vai ter um bate-papo bem bacana. Inclusive, se for dentro do possível, tentar trazer alguma dica para você que está em casa, que sofre de algum problema postural, o que a gente puder fazer aproveitando ao máximo possível esses minutos aqui do programa de hoje, a gente vai tentar levar para vocês. Alexandre, seja muito bem-vindo, ao Mais Saúde. Primeira vez aqui conosco, eu gostaria que você se apresentasse, então, para quem está nos assistindo. Tá. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Então, eu sou fisioterapeuta, já atuando há 16 anos aqui em Divinópolis. Temos aí a clínica, que hoje é a prestadora de serviço aqui na unidade aqui da ACOM. E a gente aí trabalha aí tentando abordar todas as partes da reabilitação músculo-esquelética, com ênfase aí na oncologia, com esse cuidado, esse olhar diferenciado para esse paciente que vem aí à procura desse tratamento. E estamos aí tocando. Bacana. A fisioterapia de maneira ampla, literalmente ampla, ela atende a uma inúmera, assim, a N tipos. Tem N tipos de atendimentos, muita gente está acostumado, às vezes, com a fisioterapia depois de uma cirurgia, ou, por exemplo, uma pessoa que tem um machucado, alguma coisa assim, o médico fala, vai fazer tantas sessões de fisioterapia. Isso, talvez na época em que você começou, há 16 anos atrás, como que era o atendimento de fisioterapia, principalmente com relação aos preconceitos, do pessoal que achava que não adiantava nada, ficava lá toda a vida levantando peso, alongando, colocando calor e frio. Vamos tentar trazer assim para a realidade o que é a fisioterapia hoje, em 2019. Podemos dizer isso, que pelo tempo que a gente já está na estrada, são 16 anos de formado, mais 5 anos de graduação, então há mais de 20 anos em contato com a profissão. E realmente é isso aí que você falou mesmo. A fisioterapia, dentro do contexto histórico, ela é uma profissão relativamente jovem. Ela é uma profissão que tem em torno de 45, 50 anos, se não me falha a memória aqui. E a questão da evolução da fisioterapia, nos últimos, posso dizer com muita propriedade, que nos últimos 10 anos, quando eu falo evolução no sentido técnico-científico, isso empoderou muito a profissão. E ainda assim ela é muito desconhecida no que ela se propõe a fazer no ambiente de saúde. Porque pensa-se o quê? Fisioterapia é só ir lá alongar, pôr calor, pôr choquinho, e alguns melhoram, outros não melhoram, ou alguns vão melhorar pela história natural da doença, e não às vezes nem pela intervenção. Onde se ficava aquele histórico que fisioterapia teria que ficar fazendo 40, 50 atendimentos de fisioterapia para me ter um resultado que às vezes você nem tinha com a fisioterapia, mas você tinha pela história da doença, Vamos falar aqui no cenário da coluna, que você sabe que às vezes você não fizer pelo tempo, vai ter uma melhora também. E isso deixou que a fisioterapia fosse perdendo algumas questões no sentido até mesmo, vamos entrar no sentido remuneratório, porque se faziam-se mais e isso aumentava-se custo, então precisava-se ter mais pessoas tratando ao mesmo tempo para suprir os custos de um serviço. Só que o cenário, como eu venho te falando, é lento, mas ele vem mudando, porque acompanhando a questão da evolução técnico-científica. A gente vê hoje, a fisioterapia,
ela trata da restabelecimento da função, a reabilitação, tanto na parte músculo-esquelética, quanto na parte cardiorrespiratória. Hoje é fundamental um centro, um hospital, ele não consegue sobreviver sem ter um fisioterapeuta especialista na área da cardiorrespiratória. Ele que controla as ventilações, ele que reabilita esse paciente para que ele saia daquela situação o mais rápido possível. Isso, falando como profissão, é uma ciência, tem estudos, tem trabalho, tem sociedades hoje de cada área específica. Como tem na medicina, as especialidades médicas, também Sim. tem na fisioterapia as especialidades correspondentes a cada área, atuando de forma de restabelecer a função de acordo com aquela situação. Veja aí na própria oncologia. Um paciente que vai fazer uma prostectomia, uma retirada da próstata, hoje o próprio médico ele sabe da importância da fisioterapia, que está muito linkada às áreas afins, que ele precisa fazer um trabalho preventivo e um pós-operatório. Ele já sai com indicação, né? Com uma ênfase muito grande, porque a gente hoje está um mundo moderno, muito corrido, todo mundo está trabalhando para recuperar o mais rápido possível, para voltar às suas funções estamos falando aqui na área da saúde, mas eu acredito que em todas as áreas, no cenário aí, na tecnologia, todas as áreas estão andando também, estão evoluindo também. Uhum. E quando fala assim em fisioterapia, né, desse avanço, né, que você citou e trouxe, aí é visível, né, porque a gente vê os resultados e as áreas de atuação crescendo, o que a gente pode citar como mais significativo nesses últimos 10 anos, então? Eu acredito que na oncologia seja um grande avanço nesse sentido de novas técnicas, né, de até um reconhecimento, né, do médico por parte, né, da equipe médica de saber que dá um resultado positivo, né? Justamente, é o que eu falo, a fisioterapia é uma área da saúde que talvez o caminho do reconhecimento, perante a sociedade no modo geral e até mesmo outros profissionais, não só médicos, mas outros profissionais, se tornou mais difícil pela falta realmente de uma evidência. Parecia que era tudo muito prático e as coisas feitas de forma repetida, como alongamento, esticar a cordinha, mas sem um critério científico, porque às vezes também, com certeza, também não tinha tanto respaldo e tantos estudos como a gente tem hoje. A oncologia é uma área de atuação também do fisioterapeuta que vem crescendo muito, porque relativamente nova, a né? demanda oncológica também cresceu muito, aumentou muito. E também é uma área da saúde que não só a fisioterapia, mas o nutricionista, um psicólogo, ele linka tudo aí, essas profissões que vão interagir interdisciplinariamente. Então a fisioterapia como ciência, no processo de reabilitação com ênfase em oncologia, ela realmente vai tratar esses parâmetros, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, né? Porque você tem com um tempo menor de lesão tecidual, que você pode conseguir recuperar mais rápido, fazendo que esse indivíduo volte à sua atividade de vida diária, sem falar na qualidade de vida do mesmo. Sem dúvida, né? Eu acho que é o principal, né? Tentar devolver para ele o mais... Justamente. Tentar chegar o mais próximo possível do antes, né? Esse crescimento, quando a demanda aumenta, de certa forma os estudos também aumentam. A gente está aqui na NACOM aqui fazendo esse trabalho e uma das propostas nossas é colher dados, interagir com os médicos, que são os profissionais de primeiro contato, que recebem esses pacientes e depois, quando vem a necessidade, estão encaminhando para o serviço de reabilitação. E nós mostrarmos que realmente funciona não somente na prática, que hoje nós temos o estudo, existe uma comunidade, existe uma especialidade, uma prova de título, que a pessoa vai, que a pessoa estuda e ela se especializa nisso. E dentro da oncologia, quais são os atendimentos que acontecem aqui na NACOM, por exemplo? A gente tem uma demanda grande, expressiva, cabeça e pescoço, mastectomia, prostectomia. Então são casos que vêm com aquelas restrições teciduais pela própria cirurgia também. E essa demanda ela é uma demanda alta, relativamente alta, e tem aumentado
dentro desse cenário. E a gente também está conseguindo fazer com que esse fluxo tenha uma maior rotatividade, no sentido de empoderar o paciente, que ele não precisa ser um eterno paciente desse tipo de tratamento. Desmistificar algumas crenças, alguns efeitos nocebos que porventura venham acompanhado na cabeça desse paciente, que eu não posso mais fazer isso A, B ou C. E quem falou isso? Quem que tem algum estudo que realmente comprove que você não vai poder fazer isso? Fugindo um pouco da linha da ciência, mas sempre linkado a nela, porque para Deus nada é impossível. E a parte da cura é o desejo de ser curado. Eu sempre digo isso, né? É o nosso slogan, nosso why ali, cuidar de pessoas e trazer isso para ele, mostrar para ele. Enquanto há vida, há esperança, e vamos trabalhar para você restabelecer não só a sua parte física, mas a parte psicológica, no sentido de empoderamento da sua capacidade funcional em poder executar. Por que você não está dirigindo mais? Você gostava tanto de ir no supermercado, por quê? Eu estou tendo tonteiras por causa dos medicamentos, por causa disso, mas vamos investigar isso. É isso que a gente está buscando fazer muito dentro desse trabalho, buscando diferenciar dentro do aspecto não só técnico ali na prática clínica, mas fazer uma prática clínica voltada para esses aspectos biopsicossociais também, muito linkado com o trabalho do psicólogo. A gente tem que estar amparado um no outro o tempo todo. Um trabalho multidisciplinar. Porque o alvo é ele que veio buscar. Nós estamos aqui por causa dele. Então é isso. Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse serviço, né? O que a fisioterapia na ACOM, em quais níveis, né, em quais especialidades ela pode contribuir com o paciente e tentar trazer isso um pouco mais para a prática. Não sai daí que a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com mais saúde, que vocês sabem, é da ACOM contra o câncer pela vida. Olá pessoal! Em janeiro, a ACOM continuou sua rodada de visitas às rádios da região. No dia 10, fomos até a Rádio Nossa FM em Oliveira e fomos muito bem recebidos pelo jornalista e locutor Leonardo Barros. Já na quinta, 17 de janeiro, visitamos a Rádio Montense FM em Santo Antônio do Monte. No dia 24, estivemos em Formiga, na Rádio 93 FM e fomos ao estúdio conversar com o locutor Helder. E no dia 31 de janeiro, estivemos em Arcos, na Rádio Alternativa 87,9 FM, onde fomos recepcionados pelo locutor Alisson. E temos uma novidade. Com a ajuda dos voluntários, uma nova parceria vai oferecer mais alimento e alegria aos atendidos pela ACOM. Os supermercados BH, em uma iniciativa com o voluntariado da ACOM, irá doar arroz, carne e feijão durante um ano para a instituição. A ACOM deseja boas-vindas aos supermercados BH como nossos parceiros. Agradecemos ao voluntariado pela grande conquista nessa maravilhosa parceria que irá beneficiar muitas famílias. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso. Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje Alexandre Cunha, que é responsável pela fisioterapia aqui na ACOM, e nós estamos conversando, entre outros assuntos, sobre a fisioterapia dentro da oncologia. É um trabalho que mudou agora recentemente, né, Alexandre? Até queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, de uma nova abordagem, né, uma variedade de atendimentos, né, que a gente vai conhecer cada um deles em separado, mas como que foi, na verdade, para você assumir esse desafio, né, de acolher a parte da oncologia, né, voltado então para a sua especialização, que é a fisioterapia, de trazer profissionais
de montar uma equipe, né, que pudesse, portanto, ser referência, né, para tanto como o que a gente conversou no primeiro bloco, né, de trazer esperança, a pessoa ela poder olhar para aquilo e confiar que vai ter um resultado, como também no sentido de ser um desafio profissional e pessoal, imagino, né, de você assumir um serviço tão grande e trazer isso com tanta qualidade. Paulo, eu vejo, como você mesmo falou, é um desafio, mas é uma ótica que eu tenho da vida, né? Eu escolhi essa profissão, fisioterapeuta, porque o meu porquê de escolher é que eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Poderia ter escolhido como enfermeiro, médico, psicólogo, qualquer coisa que tivesse linkado à área da saúde, mas a fisioterapia sempre me trouxe muito por causa da questão do movimento. Eu sempre gostei, acho que pelo fato de eu ser muito inquieto. Então, a fisioterapia eu acho que está muito bem relacionada e cada dia que passa eu me apaixono cada vez mais com a profissão que Deus me deu a bênção de ter escolhido aqui. Voltando para a questão do serviço, realmente o convite foi feito, né, pelo Igor, pelo Dr. Gustavo e veio, eu trouxe isso como um desafio realmente, porque a proposta era fazer algo que funcionasse nos moldes das prestações que a SAF já tem, né, no sentido de estar prestando serviço e estar podendo abrir o leque numa forma da prestação que outros profissionais com outras especialidades dentro da fisioterapia, como eu te falei, um profissional da cardiorrespiratória que venha fazer o atendimento da cardiorrespiratória, que tem uma expertise, que né, trabalha somente com isso, que a gente vai ter um retorno melhor. Quando eu falo retorno do paciente à vida, né, à atividade de vida diária, menos tempo de tratamento no que tange a nós, né, e melhor qualidade de vida. Como também há profissionais que vão trabalhar especificamente com a reabilitação uroginecológica, e cabeça e pescoço, com pacientes com mastectomia, e também com esse enfoque muito na prevenção, né? E trabalhando pré, sabendo que vai fazer uma cirurgia. A gente está tentando conversar muito com os profissionais médicos, até para a gente que colher material, dados para isso, mostrar que com o pré, igual acontece muito no esporte, você sabe que aquele paciente vai fazer uma cirurgia, invista ali num pré-operatório, alguns atendimentos, porque você vai conseguir um restabelecimento mais rápido. Isso também acontece na oncologia. Então a gente está procurando fazer muito isso de uma forma diversificada. Eu atendo aqui pacientes de coluna, que é meu foco de trabalho, minha expertise em tratamentos relacionados à dor, né? Principalmente a questão da dor crônica, que aí a gente tem que trabalhar um outro tipo de abordagem, não somente físico, mas num aspecto mais biopsicossocial, que são aspectos que fogem um pouco desse modelo, um pouco ainda engessado, um pouco tanto engessado, que é o modelo atual, mas a gente procurando estradas que vão trazer mais benefícios ao paciente. É interessante você falar a respeito desse pré-operatório, desse contato já antes mesmo da cirurgia ou do que o paciente necessitar, né? Porque tem muitos casos em que os pacientes eles fazem primeiro uma quimioterapia, né, que é a neoadjuvante, se não me engano. Às vezes, como se diz, aos poucos eu vou aprendendo os termos aqui, mas se não me falha a memória, realmente é isso. E esses pacientes, eles podem, por exemplo, uma mulher que vai se submeter a uma mastectomia, né, retirada total da mama. Como que a fisioterapia pode ajudar, por exemplo, para depois da cirurgia ela não ter tanta limitação de movimento, sistema linfático, por exemplo, né, para drenagem? Como que é essa? Assim, tentando trazer na prática, porque tem muitos pacientes que nos assistem, graças a Deus, ao longo desses mais de 6, 7 anos de programa Mais Saúde, e eles assistam ao programa pegando informações assim, no meu caso é isso, eu estou fazendo tratamento com aquele médico, ele falou que, ele deu o meu exemplo. E no caso de uma mulher, de uma pessoa que vá se submeter a esse procedimento, como que a fisioterapia pode, na prática, ajudá-lo? Vamos falar bem na prática, com o movimento. Fortalecimento, nesse sentido? Você tem protocolos e protocolos. As avaliações feitas, existem as indicações e as prescrições médicas para o tratamento. Olha, eu indico a fisioterapia. Agora, o que vai ser feito com a B ou C, essa avaliação muito é feita aí, no caso, específica
né? Porque, é como eu te falei, às vezes muitas das vezes você tem outros aspectos que não se fecham somente no aspecto físico. E você tem outros aspectos limitadores, como a própria função, e que te engessa de alguma forma. Então vamos para a parte prática. Eu ter um paciente que fez uma mastectomia, ele tem um linfedema, nós fizemos a perimetria dos membros superiores, vimos uma diferença perimétrica considerável, importante. Vai ser feito os procedimentos necessários para essa reabilitação, drenagem, meias compressivas, tem todo um protocolo que os fisioterapeutas especialistas na área vão estar fazendo. E também tem a questão do outro aspecto dele, limitador, né? Porque ele foi mutilado, ele tem uma esperança que ele vai pôr uma prótese, vai ficar de novo com a sua integridade física, moral e social, mas aí até lá como que esse trajeto, porque você está acompanhando ele. Muitas vezes o nosso contato ele é maior do que do outro profissional que teve o primeiro contato, fez a cirurgia e acompanha ele de forma, né, mais espaçada, que é assim que funciona. E aí nós profissionais que temos o contato diário com ele, como que vai ser como que é esse aspecto, essa abordagem com esse paciente? Porque às vezes você trata, você faz o protocolo, mas muitas das vezes você não consegue restabelecer uma função. Porque vamos colocar que esse paciente tem mais de 6 meses, e muitos deles vêm com isso, com esse processo todo de cirurgia, quimioterapia, e esse input cerebral que, olha, e agora? E essa restrição? E aí eu crio padrões, SUDEC, outras limitações, já fala ombro congelado, porque também às vezes não foi suficiente o atendimento ou algumas coisas que foram passadas para ele fazer em casa. Porque fisioterapia, na verdade, é um movimento, ele em casa ele faz, a gente orienta a fazer, não é vir aqui 1 hora todos os dias ou 3 vezes por semana que você vai estar resolvendo. A gente tem que passar a responsabilidade, o dever de casa, literalmente, para o paciente, mostrar para ele, olha, nós estamos aqui como profissionais para atuar, para te ajudar a resolver a sua situação, mas você como ser humano que está aqui, você também tem que fazer a sua parte. Né? Tentar sair um pouquinho dessa situação que às vezes fica até muito assim numa situação meio chata, de autopiedade, de não conformismo com uma situação e o medo eminente que algo pode estar alastrando no corpo e aí? E a energia que se perde nisso aí? A gente sabe que a medicina não tem nada exato, apesar que as evidências só aumentam em todas as áreas, mas a gente tem que ter a parte nossa responsabilidade como ser humano também, desenvolver-se independente, não estou falando de religião, mas acreditar em si mesmo, no seu poder que está dentro de você, de continuar tocando. E movimentar a energia pro rumo certo, a gente conhece casos de pessoas que falam caso terminal, que deu metástase, a pessoa está aí, não sei quantos anos, e está trabalhando, está atuando. A vida realmente é um mistério. E com relação aos nosso tempo está até acabando, mas eu quero, ainda tem muitas dúvidas, né, com relação à postura, essa parte da sua especialização em coluna, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar desmembrar esse programa em 2 e a gente continua falando sobre esse assunto na próxima semana, porque eu quero falar um pouco sobre a parte do esporte, né? Esse mês agora de janeiro, fevereiro, o verão, o pré-carnaval, na verdade, muita gente quer, assim, nunca fez nada e quer fazer tudo de uma hora para outra e quer que tudo aconteça instantaneamente, né? Principalmente os atletas de final de semana que assumem ali uma carga horária quase que integral, né? E aí depois vem as lesões, então passa dezembro, janeiro e fevereiro treinando, se exercitando, março, abril e o resto do ano corrigindo algum problema que aconteceu. Então vamos fazer assim, a gente encerra aqui, portanto, esse programa, e aí na próxima semana a gente continua falando com o Alexandre a respeito então da reabilitação. Falamos então, portanto, né, totalmente voltado para o tratamento oncológico, e vamos tentar fazer um segundo então nesse sentido, né, do dia a dia, dos problemas que eles mais atendem, né, nas clínicas, o que mais incomoda as pessoas, o que pode ser a causa desse incômodo. Então vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais dinâmica para levar sempre para vocês que estão do lado da informação. Esse é o objetivo do Mais Saúde, que está aqui há tantos anos, junto com a COM, na luta contra o câncer pela vida. Pessoal, então fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau.